Salve, salve! Vamos nessa, galera? Vamos lá, ó. Resolvendo a equação de segundo grau. Claro, a gente vai trabalhar primeiro com a resolução das equações incompletas. Especificamente, nesse vídeo, a gente vai trabalhar com a equação aqui quando o termo b, o termo não, o coeficiente, né, melhor dizendo, o coeficiente b for igual a zero. E aí, como que a gente vai resolver essa questão? Se liga aí, quer dizer, se liga aqui, né, com o professor Jadiel Varges, canal Exatas Aprovação no YouTube. Assim, faço um convite aí especial também. Me siga lá no Insta, professor Jadiel Varges, beleza? Olha só. Então, professor, equação incompleta, não é isso, professor? A gente está falando aqui, ó, de uma equação incompleta, exato, ó. Por quê, né, que a gente tem uma equação incompleta? Porque se a gente pegar a forma reduzida da equação, a gente vai observar o seguinte, ó, que ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Isso na incógnita x, na variável x. Por quê? Porque a gente está fazendo aqui equações, né, com x. A gente vai resolver equações com x. Mas isso se aplica também para qualquer variável. O mesmo critério que a gente utiliza aqui para a variável x, né, para a incógnita x, a gente também se aplica para outras variáveis aí. Sim. Então, ó, para que a gente tenha esse termo aqui, ó, ax, e esse outro termo aqui, ó, mais c, ou seja, para que fica restando apenas esse ax ao quadrado mais c aqui, significa que esse termo tem que desaparecer. Para esse termo aqui, ó, desaparecer, o que que a gente vai verificar nessa condição aqui, ó? O que que a gente tem que estabelecer? Que esse coeficiente b aqui, ó, ele é zero. Ou seja, nesse caso aqui, é uma equação incompleta do tipo que, né, falta o coeficiente b. Por isso que a gente diz o seguinte, que é do tipo a, né, x ao quadrado mais c. Ou seja, né, o coeficiente b não aparece escrito aí na questão, ó. Então, o valor, né, isso, ó, o valor de b não aparece escrito. Por que que ele não aparece escrito? Porque é zero, não é isso? Ó? Então, ele não aparece escrito, o valor não aparece escrito, perfeito? Por quê? Porque ele é zero, por isso que ele não está aparecendo escrito aí. Sim, professor, mas e daí? Como que a gente faz para resolver isso aqui? Ó, lembra da equação de primeiro grau, né, que a gente separa, a gente consegue colocar termos, né, valores antes da igualdade e valores depois da igualdade, né, valores semelhantes. A mesma coisa, aqui a gente pode usar esse mesmo critério. Observe que a gente tem aqui um x ao quadrado, então, ó, tem letra, então a gente vai deixar aqui igual. Agora, esse menos 9, observe que esse menos 9 aqui, ó, ele está antes da igualdade. Perfeito. E a gente vai jogar ele depois da igualdade. Então, fica o quê? Fica mais 9, ó. Mais 9. Ah, professor, então quer dizer o seguinte, ó. Aquela história que muda de lado, muda de sinal. Não é isso? Então, ó, antes está negativo, depois fica positivo. Perfeito, exato. É obrigatório esse sinal de mais, professor? Não, não é obrigatório. Eu estou colocando apenas para destacar, né, que o sinal ele mudou, ele alterou, mas ele não é obrigatório. E agora, professor, o que que a gente vai pensar aqui? A gente vai pensar o seguinte, ó. Qual é o número que elevado ao quadrado é igual a 9? Para aí para pensar um pouquinho, né? Um valor elevado ao quadrado igual a 9. Ô, professor, então a gente pode pegar o seguinte, ó. A gente pode dizer que é 3, né? E só se a gente pegar aqui, veja que a gente quer levar ao quadrado. Então, se a gente levar, ó, 3 ao quadrado, a gente vai obter 9, não é isso? Exato, ó. Então, se a gente levar 3 ao quadrado, a gente obtém 9. 3 elevado ao quadrado, a gente vai obter 9. Mas é somente esse valor ou tem mais algum valor
que a gente elevando ao quadrado, a gente também vai obter o resultado 9 positivo. Ô, professor, tem, professor, exato, né? Isso mesmo que você pensou, ó, o menos 3. Então, o menos 3 também. Porque quando a gente pegar aqui, ó, menos 3 elevado ao quadrado, isso aqui vai ser quanto, ó? Mais 9, né? Então, ó, ou seja, é igual a 9, né? Então, a gente pode tirar, não tem necessidade de representar esse sinal de positivo aqui. Então, ó, igual a 9. Então, por quê? Porque quando aqui, ó, é negativo elevado ao expoente par, o resultado fica positivo, por conta do jogo de sinais, né? Jogo de sinais. Professor, eu tenho dúvida com relação a essa parte de potência. Certo, vou deixar aqui, ó, um vídeo aí, ó, na exclamação. Veja o seguinte, uma exclamaçãozinha aqui, e aí você vai poder consultar aí, né, esses casos aí de potência base negativa, base, né, envolvendo a relação de expoente par, expoente ímpar aí, nesse caso de base negativa. Perfeito? Beleza? Ok. Então, o que que significa, ó, que a gente pode o quê? Chamar isso aqui de raiz 1 e chamar isso aqui de raiz 2, né? Isso, ó, quando a gente está igualando a zero aqui, o que que a gente vai calcular aqui, ó? Lembra? Raiz, né? A gente está achando a raiz. Então, aqui, ó, igual a zero, a gente está calculando, ó, calculando a raiz da equação. Então, nesse caso aqui, né, a gente percebe o quê? Que são duas raízes. Então, quer dizer o seguinte, que a gente vai calcular aqui as raízes da equação, né? Então, ó, dá para ter para a gente colocar logo aqui, né? Deixa eu colocar no plural. Então, calculando as raízes, então, calculando as raízes da equação. Perfeito? Beleza? Então, ó, a gente está calculando aqui, né, as raízes da equação. Então, toda vez que iguala a zero, é isso que a gente está fazendo. Então, quer dizer que esse x1 aqui, esse x2 aí são as raízes da equação, professor? Exatamente. Beleza? Perfeito? Então, são chamadas aí as raízes da equação. A gente pode escrever ainda o seguinte, ó, um conjunto solução aqui, ó. Quais são essas raízes aqui? Vamos pegar o menos 3, que é menor, não é isso? E o 3, que é o maior. Então, ó, a gente colocou na ordem crescente aqui as raízes. São duas raízes aí para a equação. Ô, professor, uma positiva e outra negativa. O número é o mesmo, né? Isso quer dizer o seguinte, que são chamadas aqui de raízes simétricas, ok? Então, ó, a gente está dizendo o seguinte, que isso aqui a gente pode denominar o seguinte, ó, de raízes simétricas. Simétricas, perfeito? Então, ó, são chamadas aqui de raízes simétricas, simétricas. Ah, ok, beleza, show de bola, professor. Pronto. Ok, então vamos, né? Raízes simétricas, pronto. Né? São chamadas de raízes simétricas. Ok, beleza? Pronto. Professor, tem como fazer mais exemplos, né, para poder entender melhor aí, né, essa circunstância? Claro que sim, a gente trabalha com mais exemplos sim, beleza? Vamos lá. Então vamos aqui, ó. Vamos pegar mais outra situação aqui. Sim, nesse caso aqui, ó, veja que a gente tem um 2x, então ele pode permanecer aqui, não é isso, professor? Exatamente, esse 2x ao quadrado igual. Esse menos 8, jogando para o outro lado, ele vai ficar o quê? Mais 8, né? Então, a gente não vai ficar colocando toda hora esse sinal de mais. Eu coloquei no primeiro exemplo para a gente poder, né, lembrar, reforçar dessa questão da mudança de sinal. Logo, x ao quadrado vai ser igual a quanto? A 8 dividido por 2. Então, x ao quadrado aqui, ó, vai ser igual a 4. E aí é a mesma circunstância, né? A gente vai pensar o seguinte, ó, quais são os números aqui que a gente consegue resolver, professor? O 2 e o menos 2. Então, vai ser 2 e menos 2. Não é isso? Porque quando a gente elevar ao quadrado aqui, tanto o positivo quanto o negativo, né, vai ser o resultado positivo. Então, nesse caso, também a gente tem o quê? As chamadas raízes simétricas, ó. A gente tem aí as chamadas raízes simétricas. Ok,
Professor, tem uma outra forma que a gente pode pegar e resolver isso aqui? Tem sim, ó. O que que a gente pode fazer aqui? A gente pode pegar isso aqui, ó, não é x ao quadrado, então só escrevendo aqui, ó, x ao quadrado igual a 4. A gente pode generalizar, dizer o seguinte, ó, que x vai ser igual. Aí o que que a gente tem aqui, ó, raiz quadrada, né, de 4. A gente vai colocar raiz quadrada de 4. X vai ser igual a raiz quadrada de 4 aqui, certo? Só que o que que a gente vai pegar aqui, ó, mais ou menos, ó, mais ou menos, porque vai ser uma positiva e outra negativa. Então, dessa circunstância aqui, ó, a gente pode dizer o quê? Que a gente vai ter aqui uma raiz, que é a raiz quadrada de 4, que é 2, então fica, ó, o 2 positivo, e aqui vai ficar o quê? O mesmo resultado negativo. A gente também pode, né, usar esse critério aqui, né? Então, a gente pode estar trabalhando, né, dessa forma, utilizando esse critério, ó. Então, chegou o seguinte, que a gente tem uma raiz, ó, positiva e outra raiz negativa, quando a gente extrai aí essa raiz quadrada do número, né? Então, ó, lembrando que a gente está pegando aqui a raiz quadrada, ó, mais ou menos a raiz quadrada. Então, com isso, a gente pode admitir, ó, que o conjunto solução aqui dessa equação vai ser menos 2, um valor menor, e 2, o valor maior. Professor, se eu colocar na outra ordem, está errado? Não, né? Não vai estar errado. É porque a gente o critério é que sempre a gente coloque o quê? Em ordem crescente. Então, para, né, né, colocar o seguinte, com um padrão, com uma relação padrão, trabalhar sempre, né, o valor aqui na ordem crescente. Beleza? Vamos lá? Mais outro aqui, ó, mais outra situação. Logo, o que que temos aqui? Ó, veja que a gente tem o menos 3x ao quadrado, permanece. O mais vai para o outro lado, fica menos. E aí, o que que a gente pode pegar aqui, ó? Professor, a gente pode deixar esse x ao quadrado e a gente pode dividir esse menos 3 dividido por menos 3, não é isso? A gente pode fazer essa divisão. Sim, essa é uma forma, né, que a gente tem para resolver. E aí, a gente vai obter que x ao quadrado aqui vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 1, professor. Ó, mais 1, porque se fazendo jogo sinal menos com menos é mais. Perfeito? Ok? Ou uma outra forma que a gente tem de resolver aqui é o seguinte, ó, a gente tem menos 3x ao quadrado é igual a menos 3. Veja, quando esse valor aqui de x estiver negativo, a gente pode pegar essa equação toda aqui, ó, e multiplicar por menos 1. E aí o que que vai acontecer, ó? Esse menos daqui multiplicado pelo menos 1 lá, então menos 3 vezes menos 1 vai ficar quanto? Vai ficar mais 3, ó. Então fica 3x ao quadrado. E esse menos 3 vezes menos 1 também, ó, menos com menos fica mais, então também fica 3x. Logo, a gente tem o quê? Que x ao quadrado vai ser o quê? 3 dividido por 3. Então, x ao quadrado vai ser igual a 1. Ó. Veja que é o mesmo resultado. Ah, professor, então aqui quer dizer o seguinte, ó, que x vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 1, não é isso? Exato. E quanto é essa raiz quadrada de 1 aqui, ó, quando a gente calcula essa raiz quadrada de 1, professor, raiz quadrada de 1 é o próprio 1, não é isso? Exato, a raiz quadrada de 1 é o próprio 1. Então, quer dizer que a gente vai ter um positivo e um negativo. Ó, um positivo e um negativo. Professor, por que que a raiz quadrada de 1 é o próprio 1? Porque quando a gente multiplica 1 vezes 1 é igual a 1. Beleza? E menos 1 também vai ser o quê? Né? Vai ser igual a 1, sim, porque a gente multiplica o quê? Menos 1 elevado ao quadrado é menos 1 vezes menos 1. E aí, menos com menos vai ser mais, vai ser positivo. A gente acha o que? Esse 1 positivo, ó. Então, veja que tanto, né, o valor positivo quanto o negativo gera o 1 aí, ó, que é positivo, né? Gera esse 1 que é positivo, ó. Então, veja que a gente tem também, né, uma relação aqui, ó, para poder resolver uma situação ou outra circunstância aqui. Né? Então fica a critério aí o que você achar mais prático para você para resolver, né, a
questão. Então, logo, ó, o conjunto solução aqui vai ser quanto? Menos 1 e 1, ok? Então, conjunto solução dessa equação, menos 1 e 1. Um negativo e um positivo. Perfeito? Beleza? Tranquilo? Show de bola, não é isso? Sim, professor. E nesse caso aqui agora, ó, se acontecer assim, ó, x ao quadrado igual mais 16. Lembra o seguinte, ó, que se a gente pegar, jogar por outro lado, o que que vai ocorrer? É positivo, vai passar para o outro lado, negativo. E a gente teria o seguinte, ó, que x aqui, ó, seria o quê? Mais ou menos raiz quadrada de menos 16. Mas, professor, por que esse menos aí? Porque o número aqui é negativo. Lembra, ó, que no caso anterior o 1 era positivo. No outro caso, o 4 também era positivo. Então, estou jogando dentro da raiz um número positivo. Só que agora aqui, ó, a gente tem um número negativo. E aí, professor, esse x aqui agora, ele não pertence ao conjunto dos números reais. Professor, como assim, professor? Não pertence ao conjunto dos números reais? Exato. A gente não consegue, né, achar aqui um valor que satisfaz aqui, ó. A gente não vai conseguir encontrar aí esse valor que consegue satisfazer. Por quê, professor? Ó, porque é o seguinte, se a gente pegar o 4, lembra o seguinte, só a gente multiplica 4 vezes 4, não é isso? Ó, se a gente multiplicar aqui, usa até o pontinho, 4 vezes, ó, 4 vezes 4, a gente vai achar quanto? 16. E se a gente pegar o menos 4 vezes o menos 4, 4 vezes 4, 16, menos com menos mais, a gente também vai encontrar 16, ó. Então, veja que a gente não consegue fechar o resultado. Veja que o resultado que a gente está precisando aqui, ó, qual é? Né? É para essa raiz aqui, ó. A gente está calculando o resultado dessa raiz. E aí, o que que ocorre? Ó, a gente não consegue fechar esse resultado. Então, se a gente não consegue fechar esse resultado, quer dizer o seguinte, que x aqui não pertence ao conjunto dos números reais. Professor, e nesse caso aqui, ó, como que a gente coloca aqui esse conjunto solução, né? Se não pertence aqui, então o conjunto solução aqui, ó, é igual ao conjunto vazio. Então, a solução vai ser igual ao conjunto vazio. Perfeito? Beleza? Ok? Show de bola, não é isso? Então, qual é a conclusão, professor? Ó, então, toda vez que a gente pega uma equação desse tipo aqui, né, o que que a gente vai concluir aqui, ó? Que se houver raiz, né, se existir, ó, se existir raízes, né, se existir raízes reais, veja que se existir raízes reais, teremos o quê? Né? Raízes simétricas, né? Isso, uma positiva, outra negativa. Então, teremos raízes simétricas. Raízes simétricas, quer dizer, uma positiva, outra negativa. Então, veja que a gente está falando, ó, dessa condição de se existir. Só que pode ter a condição que, ó, né? Se não existir raízes reais, então, se não existir raízes reais, não está dizendo que não tem de qualquer forma. A gente está trabalhando aqui no universo do conjunto dos números reais. Então, agora, ó, é se não existir raízes reais. Então, veja o seguinte, ó, a gente está falando de uma situação que é a situação do existir raízes reais. A outra é do não existir raízes reais. Ó. Então, veja que é não existir raízes reais. Então, nessa circunstância aqui agora, o que que vai acontecer? Então, ó, a solução aqui é o que? É o conjunto vazio. Então, solução, conjunto vazio. Perfeito? Beleza? Isso aí, show de bola. Então, veja, ó, que a gente o quê? Trabalhou um pouquinho da resolução da equação aqui, incompleta, quando o termo b for zero, né? Quando essa parte que está acompanhada do x, esse coeficiente que vem apenas com x, sem o quadrado, ele não aparecer na equação. Então, é esse processo que a gente trabalha aí. Ok? Beleza? Isso aí, tá gostando do nosso vídeo? Deixe seu like aí. Ah,
Ainda não se inscreveu no canal? Então se inscreva. Bons estudos!